Graça e paz de Jesus, estamos iniciando mais uma aula do nosso curso para catecúmenos. O que você precisa saber antes da sua profissão de fé e o batismo. Eu sou o pastor Marcelo e desde já eu rogo as ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos lá, porque a gente tem muitas coisas para falar hoje. Muito bem, então. Nosso curso para catecúmenos, que você precisa saber antes da profissão de fé e do batismo, está fundamentado no livro do reverendo Adão Carlos Nascimento. Eu vou deixar aqui abaixo, conforme tenho falado, né, nos vídeos anteriores, o link na descrição desse vídeo, para que você possa ter acesso a esse material, caso você queira comprar, né, você pode conseguir através aí das lojas virtuais. Hoje a nossa aula de número 7 tem como tema como surgiu o presbiterianismo. E o nosso texto base está em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 18. Essa nossa aula ela vai se desdobrar na próxima aula, a aula de número 8, quando nós vamos falar sobre o presbiterianismo no Brasil. Então, nós damos início hoje a esse tema sobre como surgiu o presbiterianismo e na próxima aula falamos especificamente sobre o presbiterianismo no Brasil. Então vamos lá, eu vou projetar o texto aqui, nosso texto base de Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Mateus 16, deixa eu colocar aqui no nosso texto aqui, Mateus 16, versículo 13. E você, se tiver a sua Bíblia aí, acompanhe comigo aí. Diz o seguinte, a palavra de Deus: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem, talvez você esteja se perguntando onde está aqui nesse texto a igreja presbiteriana ou o presbiterianismo. E de fato, essa pergunta é muito interessante e muito válida, porque nós não temos nada que diz respeito aqui, né, nesse texto, ao presbiterianismo, a não ser o fato de que o presbiterianismo é uma igreja que o texto vai dizer, né, Jesus disse aqui para Pedro que a sua igreja ela vai romper em fé, né, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas nós utilizamos esse texto aqui porque ele fundamenta, vamos assim dizer, o início da igreja. Né? Nesse ponto aqui que Pedro tem a revelação de quem é Jesus. Ele não é simplesmente um profeta, não é simplesmente um mestre, ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Cristo, né, o nosso Salvador. E o próprio Jesus disse que a sua igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E a igreja presbiteriana faz parte dessa igreja, a igreja que Jesus instituiu, cujas portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Pensando nisso, então, voltamos aqui para os nossos slides. Vamos começar, então, a falar um pouco sobre o presbiterianismo, mas nós vamos retomar a história da igreja e algumas questões importantes. Por exemplo, a nossa salvação ela é um processo que começou antes da fundação do mundo, quando o Pai e o Filho estabeleceram o pacto da redenção. Nesse pacto da redenção, o Filho ele se colocou no lugar do pecador e incumbiu-se de fazer a expiação do pecado, suportando ali o castigo que era necessário. E nesse plano de Deus para a nossa salvação, inclui também uma organização para arrebanhar
o povo de Deus, né, para nos arrebanhar, para que o povo não fique disperso. Deus então incluiu nesse plano de fundamentar uma instituição, uma organização. No Antigo Testamento, essa organização era constituída pelos israelitas. Deus, né, havia prometido para Abraão: de ti, isso está em Gênesis capítulo 12, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Só que nós sabemos que Israel quebrou essa aliança, eles negaram a receber o Messias, rejeitaram o Filho de Deus. Esse texto que é importante, o texto de João capítulo 1, vou projetar aqui também, João capítulo 1, versículos 11 e 12, onde diz assim a palavra de Deus: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, Deus instituiu uma organização para arrebanhar o seu povo. No Antigo Testamento, essa organização era Israel, mas Israel não recebeu, né, quebrou a aliança, não recebendo o Messias, o que nos possibilitou, nós que não somos judeus, israelitas, pela fé, recebendo, né, Jesus como nosso Senhor e Salvador, fazer parte desse povo, né? Porque Deus, ele felizmente fez uma nova aliança. E essa aliança agora é através de Jesus. Por isso, né, o texto que nós lemos diz o seguinte lá, ó, versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, essa nova aliança através de Jesus Cristo, nessa nova aliança, Deus forma então a sua igreja, cujas portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, dessa maneira, a nação de Israel, ela é substituída pela igreja para congregar o povo de Deus. Eu gosto sempre de dizer que a igreja, na verdade, ela não substitui Israel. A igreja é uma continuação do Israel de Deus, porque o Israel de Deus não é étnico, ele é espiritual. Ele é composto por aqueles que seguem as pisadas de Abraão, né, o nosso pai da fé. Então, isso é importante porque dentro de Israel você tem pessoas, naquele contexto ali bíblico, você tem pessoas que não eram de Deus, porque não tinham a mesma fé de Abraão. Mas, a partir da aliança que Deus faz com Cristo Jesus, nosso Senhor, essa nova aliança, todos aqueles que seguem as pisadas de Abraão, as pisadas do seu pai da fé, fazem parte desse povo de Deus. Vamos pensar então na igreja primitiva. Historicamente falando, a igreja nasce no dia do Pentecostes. Jesus vem, Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Depois de 50 dias após a ressurreição, Jesus envia o Espírito Santo, justamente no dia de Pentecostes. E aí dá início, então, historicamente falando, à igreja. No início, essa igreja foi considerada uma ramificação do judaísmo, assim como havia dentro do judaísmo alguns segmentos diferentes, como os fariseus, saduceus, os herodianos, os essênios. Então, as pessoas de fora, mesmo os judeus, tinham essa percepção de que a igreja era mais uma ramificação do judaísmo. Só que com o passar do tempo, a igreja foi desenvolvendo a sua identidade própria. Os cristãos inicialmente foram perseguidos tanto pelos judeus quanto pelos romanos. Essa perseguição, contudo, ela, ao invés de acabar, ela ajudava a igreja a crescer. Até que no século IV cessaram as perseguições. Então foram 4 longos séculos de perseguições intensas. Ora mais, ora menos, mas o cristianismo sempre sendo perseguido. Até que no século IV essas perseguições acabaram. Especificamente ali no ano 313, Constantino e Licínio, eles
concorrendo ao trono imperial, se encontraram ali e assinaram o Edito de Milão, concedendo plena liberdade ao cristianismo. Até então, o cristianismo era duramente perseguido. Desde então, ele se torna uma religião aceita, legal, dentro do império, assim como as outras que haviam. Mas, em 323, Constantino ele derrota Licínio e, para unificar o império, ele decreta o cristianismo como uma religião oficial, né, em 323. Desde então, muitas pessoas não convertidas elas passaram a fazer parte da igreja, trazendo também a influência do mundo pagão. É aqui que começa o problema, porque houve muita adesão e pouca conversão, né? Quando o cristianismo passa a ser uma religião oficial, a religião do império, muitas pessoas passam a ser cristãs, não por convicção, por conversão, mas por aderir à religião oficial. E com isso elas acabam trazendo para dentro do cristianismo muitas práticas pagãs. Eu trouxe aqui essa imagem, vou depois disponibilizar ela aqui na descrição desse vídeo. É uma imagem que está aí disponível na internet, fácil acesso. Ela mostra o desvio do catolicismo romano, principalmente depois dessa unificação da igreja com o Estado, você começa a ter a influência do Estado dentro da igreja e, consequentemente, muitas práticas pagãs foram influenciando. Aqui a gente não consegue visualizar bem por causa do tamanho da letra, né? Mas ali você tem o início do desvio, né? Essa seta aqui, ela mostra a igreja, né? A igreja cristã original. Aqui você tem Cristo, né? Bem no início. E aqui você tem, né, o início do desvio, até, né, a partir da nossa visão reformada, a nossa visão evangélica, até 1517, 31 de outubro, quando você tem aqui um retorno, né, uma busca pelo retorno ao cristianismo primitivo, né? E desde então você tem a igreja evangélica a partir dali da Reforma Protestante, né? Igreja luterana, a igreja reformada, que depois vai dar origem à igreja presbiteriana. Eu vou deixar aqui essa imagem na descrição do vídeo, onde você pode acompanhar os desvios e também os textos que refutam esses desvios da Igreja Católica, como, por exemplo, a venda das indulgências, aqui em 1190, a proibição da leitura da Bíblia, aqui em 1230, e uma série reza pelos defuntos, uso de velas, culto aos santos, culto à Virgem Maria, uso de roupa sacerdotal e uma série de outros problemas que foram sendo introduzidos na igreja até que em 1517 Martim Lutero prega suas 95 teses ali na capela de Wittenberg, na atual Alemanha, e dá início então ao processo que nós conhecemos como Reforma Protestante. E aqui, olha que interessante, alguns afirmam que a Igreja Católica Romana é a igreja organizada pelos apóstolos. Contudo, a gente precisa observar algumas questões, né, esclarecer algumas questões, como, por exemplo, a Igreja dos Apóstolos ela não adotou nenhum nome específico, né? Os primeiros apóstolos eles não tinham essa ideia de nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é uma ilusão que os católicos gostam de cultivar para justificar, dizendo que eles são a igreja verdadeira. Mas, historicamente, né, inicialmente, ela era chamada de igreja primitiva. Era chamada de os do caminho, né? As pessoas que pertenciam a igreja cristã, eles eram designados como os do caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida, né? Depois, o sistema de governo e a organização da igreja primitiva, suas doutrinas e liturgia, eram também bastante diferentes do que é praticado pela igreja romana. Não tinha todo esse aparato litúrgico que você tem hoje na igreja católica apostólica romana,
né, era uma coisa bem mais simples, né, porque o cristianismo sempre priorizou essa simplicidade, né, e não essa complexidade de questões litúrgicas que você tem hoje na Igreja Católica, né, Apostólica Romana. A Igreja Romana, ela surgiu quando? Das transformações ocorridas que a afastaram dos ensinos de Cristo, mais especificamente com a aproximação do Estado. Mas, enfim, as heresias que mencionamos ali naquele, naquele gráfico ali, juntamente com a corrupção e a imoralidade do clero, levaram a igreja a perder suas principais características. No entanto, precisamos reconhecer que muitas pessoas tementes a Deus continuaram existindo, né, dentro da igreja, e clamaram, né, por uma reforma. Então, se você me perguntar, toda a igreja estava em corrupção? Claro que não. Sempre houve um remanescente que Deus conserva dentro da sua igreja, que não se corrompe, mesmo dentro da instituição, mesmo dentro daquele aparato que foi criado pela instituição romana, né? Então Deus sempre conservou esse remanescente, essas pessoas piedosas que clamavam por uma reforma. Muitos deles eram sufocados, muitos deles eram perseguidos, mas Deus sempre conservou. E aí a gente começa agora a pensar na reforma protestante. A partir do ano 1300, o mundo ocidental ele começa a experimentar um sentimento crescente de nacionalismo. Que isso? Os povos, principalmente ali da Europa, eles não queriam mais se submeter a Roma, né? Então, você tem um imperialismo dentro da igreja cristã, né? Da igreja católica apostólica romana, e os povos com esse crescente nacionalismo não querem mais se submeter, politicamente falando, nem religiosamente falando, a Roma. E esse clima favoreceu, então, ao surgimento dos precursores da Reforma. O que é isso, os precursores da Reforma? Eles eram homens cultos, de vida exemplar, que tinham prazer na leitura e na exposição da Bíblia. Naturalmente, essa exposição da Bíblia contrariava frontalmente a instituição romana, né, do catolicismo romano. Aqui tem, né, como exemplo, três nomes aqui, que são John Wycliffe, na Inglaterra, John Hus, na Alemanha, na atual Alemanha, né, na época não tinha essa configuração, e temos também na Itália, Girolamo Savonarola. Além desses três homens aqui, nesse período, né, a partir de 1328, John Wycliffe, né, que nasceu, nós temos também movimentos liderados em vários outros lugares que tentaram fazer algum tipo de reforma, mas foram sufocados, foram queimados na fogueira, como é o caso de John Hus, né, 1415, e outros movimentos de pessoas, de homens, mulheres, e não concordavam com as coisas erradas que estavam acontecendo dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, mas eram sufocados, né? Não conseguiam desenvolver a sua luta pelo poder que a Igreja exercia, né? Poder inclusive de morte, né? Só que a gente tem que considerar, então, que haviam essas condições favoráveis para a reforma protestante, como, por exemplo, no século XVI, a situação, né, estava propícia para a reforma. De que maneira? Gutenberg havia revolucionado o processo de impressão de livros. Como assim? Até então, até Gutenberg, no século XV, os livros eram todos copiados à mão. Quando Gutenberg inventa ali a prensa com tipos móveis, você tem uma, uma produção mais intensificada de livros. Então, a partir de então, as ideias começam a ser divulgadas de forma mais rápida. Nós temos também Colombo, né, descobrindo ali a América. Nós temos o descontentamento com a Igreja Católica persistente, é, preparando então o terreno, né? Esse descontentamento não era só num lugar, não era só na Alemanha, não era só na Inglaterra, na Itália,
né? Você tem vários lugares do império em que pessoas estão descontentes com a situação. E, naturalmente, isso é um terreno favorável. Até então, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero, então, ele vai, um monge agustiniano, afixar na porta da capela de Wittenberg as suas 95 teses. Quem era Lutero? Lutero era um monge católico, né? Ele não era de outra religião, até porque não era permitido. Lutero era católico, era uma pessoa que se deparou com a Bíblia, né, especificamente o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, onde diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. E depois disso, então, ele aliviado, né, porque ele vivia uma ansiedade na busca por agradar a Deus através das suas boas obras, ele descobre que não, a salvação é pela fé, não é através das minhas boas obras, até porque as minhas obras sempre estão manchadas pelo pecado. E ele então escreve as suas 95 teses, confrontando diretamente as coisas erradas da Igreja Católica. Aí então a gente parte diretamente agora para o presbiterianismo, porque paralelo à reforma de Lutero na Alemanha, surgiu na Suíça um reformador chamado Ulrich Zwinglio, não é, com algumas ideias diferentes do reformador alemão, mas também caminhando, né, de certa forma, na mesma direção ali, contra as coisas erradas da Igreja Católica. Em 1525, Zurich, na Suíça, tornou-se oficialmente protestante. Só que em 1531 estourou ali a guerra entre católicos e protestantes, liderados ali, né, os protestantes por Zwinglio, né, em Zurique. Ele foi para a batalha, acabou morrendo ali no dia 11 de outubro de 1531. Então, o líder da reforma na Suíça morre, só que Zwinglio morreu, mas o movimento iniciado por ele continuou com dois outros nomes, que é Guilherme Farel e João Calvino. Em 1526, Farel inicia o seu trabalho de pregação na Suíça de fala francesa e em 1532 entrou em Genebra pela primeira vez, né, esse reformador Guilherme Farel. A sua pregação ela tumultuou a cidade a ponto dele ter que se retirar, mas em 1536 a Assembleia Geral da cidade declarou a cidade oficialmente protestante. E aí, em julho de 1536, chega a Genebra João Calvino, que depois de convencido por Farel, permaneceu ali para ajudá-lo. Calvino que foi um dos grandes nomes da Reforma Protestante. Quem que era João Calvino? Ele foi o homem mais culto e mais organizado dentre os reformadores. A gente fala de Lutero, Calvino, mas haviam muitos outros nomes também importantes nesse período. Dentre eles, Calvino se destacou como sendo o mais culto, o mais organizado, e ele moldou então o pensamento e inspirou o protestantismo na França, nos Países Baixos, na Escócia e também dos puritanos na Inglaterra. Em 1559, João Calvino fundou a Academia de Genebra e jovens de vários lugares foram estudar com ele. Né? Genebra acabou se tornando um lugar de refúgio para pessoas protestantes que convertiam-se, né, ao protestantismo e acabavam tendo que se refugiar ali, fugir por causa da perseguição, por causa da ameaça de morte. Então, para a gente pensar no alcance dessa academia, entre os jovens discipulados por Calvino estava George Wishart, que se tornou o pregador ali na Escócia, mas que foi queimado em 1546. Então, essa situação era uma situação muito tensa. Quando você se declarava protestante, evangélico, reformado, havia perseguições a ponto de você poder perder a própria vida, como é o caso de George Wishart. E John Knox, ele deu prosseguimento ao trabalho de Wishart. John Knox estudou também aos pés de João Calvino. De lá, o evangelho foi levado então para a Inglaterra, posteriormente para os Estados Unidos, de onde se difundiu, né, para vários países, inclusive para o Brasil. Então, o presbiterianismo que nós temos hoje, ele vem diretamente dos Estados Unidos, né,
que veio também ali da Escócia. Só que foi na Escócia que surge o nome presbiterianismo pelo fato da igreja ser governada por presbíteros. Então a ideia de presbiterianismo se dá pelo fato da igreja ser governada por presbíteros. Então na Escócia, John Knox, né, viveu aí entre 1505 e 1572, ele levou o parlamento a abraçar a reforma em 1560. A primeira igreja presbiteriana, então, a Igreja da Escócia, ou conhecida também como Kirk, foi fundada como resultado disso. Na Inglaterra, o presbiterianismo ele foi estabelecido secretamente em 1572, nos finais ali do reinado da rainha Isabel I, né, da Inglaterra. A Inglaterra teve, né, o seu momento de reforma, passando ali para o anglicanismo. Houve uma série de conflitos também, mas você tem também ali a presença do presbiterianismo. Depois, é claro que eles vão ser perseguidos e vão, né, para os Estados Unidos, e de lá dos Estados Unidos eles, né, vêm aqui também para o Brasil, né? Então, vamos pensar agora na teologia e governo eclesiástico. A base teológica da igreja presbiteriana é o calvinismo. O que é isso? O que orienta a nossa leitura da Bíblia, né, é a teologia calvinista. E a nossa forma de governo é presbiterial, né, porque ela é governada, dirigida por presbíteros, né? Então, teologicamente, nós somos calvinistas e eclesiasticamente nós somos presbiterianos. Quais são os princípios calvinistas? Em primeiro lugar, a soberania de Deus na criação, na providência e na redenção. Deus é o soberano sobre todas as coisas, né? Tanto na criação quanto na providência e também a redenção. Um princípio calvinista muito importante é o estudo sério e criterioso das Escrituras, né? A importância também da educação para os pastores e para os crentes de forma geral, né? O governo representativo através de presbíteros e concílios. Então, a igreja presbiteriana, a sua forma de governo não é hierárquica, né, no sentido de ter um governante supremo e depois, né, os outros abaixo. Não, nós entendemos que a melhor forma de governo é o governo presbiterial, onde os presbíteros são eleitos pela própria igreja, né? Então eles ajudam a conduzir ali o processo de governo da igreja. Nessa forma de igreja, de governo, cada igreja, né, segue um modelo, né, de governo. Nós cremos que essa forma de governo foi estabelecida desde a igreja peregrina lá no deserto, né, sob a liderança de Moisés, com a superintendência dos anciãos ou presbíteros, né? Então, Moisés, inclusive, foi uma recomendação do sogro de Moisés. Moisés estava exausto, né, por conduzir todas as demandas do povo, e o seu sogro orientou ele a constituir pessoas capazes para ajudá-lo no governo, né, do povo ali. Então nós entendemos que essa forma de governo ela continuou, deu prosseguimento ali na igreja de Atos dos Apóstolos, né? E dessa forma ela é instituída até os nossos dias. Não, a gente não vai ler esses textos todos aqui, mas são textos que fundamentam essa nossa forma de governo. Nós cremos que Deus tem uma grande missão para a sua igreja. Qual que é? Ir por todo mundo, fazer discípulos para Jesus e ensiná-los a seguir ao Senhor, como está em Mateus 28, a partir do versículo 18, né? Toda autoridade me foi dada, disse Jesus, nos céus e na terra. Portanto, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Contudo, precisamos destacar que Jesus espera, então, a participação, né, de todos nós nessa obra, e não apenas dos líderes, né? Algumas pessoas acham que a função de continuar a obra de Jesus é só dos pastores, presbíteros, mas não, né? Todos nós, enquanto discípulos de Jesus, somos chamados a participar dessa obra. Então, para a gente concluir aqui, Jesus disse em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Nós sabemos, no entanto, que homens fraudulentos, né, e a influência do mundo pagão desviaram a igreja, né, dos ensinos de Jesus.
mas sempre existiram servos fiéis que não se conformavam com os erros e clamavam então por uma reforma. Lutero e outros, né, deram prosseguimento. O Lutero começou, outros deram prosseguimento, e assim surgiu então a Igreja Evangélica, a Igreja Reformada. E nós entendemos que cada igreja cristã é uma face da igreja invisível de Cristo. A igreja de Cristo, ela é invisível no sentido de ser e estar no mundo todo. Ela não é restrita a uma denominação. Só a igreja católica é a igreja verdadeira. Isso é um absurdo que é ensinado, propagado, é uma falsidade essa ideia, né? Porque a igreja de Cristo, ela é invisível, né? Ela não se detém a uma placa, né? Na verdade, nós entendemos que cada igreja local é uma face dessa igreja invisível, porque cada igreja local você tem pessoas sinceras, fiéis. Sabemos que também pode haver pessoas que não são necessariamente convertidas, estão talvez por ser um ajuntamento social, mas enfim, não nos cabe julgar quem é e quem não é. Quem faz esse julgamento é o Senhor, não é? Jesus vai dizer na parábola, né, do joio e do trigo que para a gente não, na tentativa de arrancar o trigo, acabar arrancando também, na tentativa de arrancar o joio, acabar arrancando o trigo também, nós vamos deixar isso para os anjos que vão fazer isso no final. Até então, nós continuamos na pregação do Evangelho, nós não somos os juízes, né? Então, cada igreja cristã é uma face visível da igreja invisível de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma igreja local, então, ela é uma organização eclesiástica e, como organização, ela necessita de normas, regras para se conduzir, né? Então, a igreja presbiteriana, ela é uma igreja, uma organização local, então ela precisa de normas, de regras para se conduzir. Ela precisa de um CNPJ, ela precisa de uma representação jurídica. Mas a igreja, ela não é somente uma organização, ela é também um organismo vivo, porque ela é o corpo de Cristo. E Jesus é o cabeça do corpo da igreja. Por isso, cada membro desse corpo é, né, e deve viver em completa obediência ao Senhor, né? Então, espero que você tenha entendido aí sobre, né, o que é o presbiterianismo, né, o porquê do seu surgimento, né? E os desdobramentos. Não é a única igreja que existe, né, mas nós cremos que é uma igreja fiel às Escrituras, nós cremos que é uma igreja que surgiu com uma motivação sincera, pura, né, e com um desejo, claro, sempre de honrar e glorificar nosso Senhor. Deus abençoe sua vida, sua família. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários, entre em contato comigo, eu terei prazer em poder te ajudar. Um grande abraço e até a próxima aula.